Então, antes de ser bibliotecária, eu fui metalúrgica. E como metalúrgica e militante da oposição sindical, eu entrei em contato com os bancários. Isso ainda na época do Augusto Campos, do Gulbenkian. Conheci Gulbenkian muito de perto. A oposição metalúrgica, oposição sindical metalúrgica de São Paulo, a gente frequentava muito o sindicurso. Usava o sindicurso para eventos, para encontros, né? Então, tínhamos uma relação assim muito próxima com os bancários. E a minha atividade como documentalista, cuidar da documentação do sindicato, ela surgiu depois que eu me formei na biblioteconomia. Me formei na biblioteconomia em 91. Vim trabalhar aqui no sindicato em 91 como freela, como uma pessoa assim que vinha ajudar temporariamente, pela mão do Paulo Carvalho. Paulo Carvalho era o coordenador da Secretaria de Formação. Então, eu vim para organizar a documentação, todo o material da Secretaria de Formação. Secretaria de Formação, não sei se ela continua assim, mas na época do Paulo Carvalho, mesmo depois que o Marcelo assumiu, era uma secretaria que trabalhava muito com formação, não só sindical, mas formação política, trabalhava muito com a história do Brasil, com a história das lutas sindicais, então isso precisava de muita pesquisa, de muita documentação. Então eu vim trabalhar nesse sentido. Depois a documentação passou para a Secretaria de Estudos Socioeconômicos, a SESI, e surgiu a ideia então de organizar o arquivo geral do sindicato, o arquivo integral do sindicato. Eu entrei aqui formalmente em 92, como contratada do sindicato, para fazer essa proposta de organizar o arquivo do sindicato. Então, aí eu fui descobrir que o sindicato tinha uma massa documental, que eles chamavam de arquivo morto, que na verdade era simplesmente o arquivo histórico do sindicato, uma massa documental assim de... Quantos anos tinha na época que eu entrei? 70 anos, tá? E logo a seguir o sindicato realmente ia fazer 70 anos. Em 93 ele ia fazer 70 anos e juntou com a proposta de produzir um material, um livro. Decidiram que seria um livro e para produzir esse livro a gente teve que mergulhar, eu e o Daines e a equipe dele. Eram 2 historiadores que trabalhavam junto com o Daines, então nós 3, eu e esses 2 historiadores que também escreveram textos do livro, mergulhamos naquele acervo físico, naquele acervo de papel, que ainda não tinha tido tempo de ser organizado. Então foi realmente um trabalho assim dantesco, eu diria, um trabalho muitíssimo interessante, porque a gente estava olhando pela primeira vez aqueles documentos, localizando aqueles eventos, olhando para aquelas fotos, conhecendo aquelas pessoas que construíram esse sindicato, conhecendo ali, ouvindo falar delas, lendo a respeito delas pela primeira vez, Então foi um trabalho muitíssimo interessante e eu acho que foi esse trabalho de mergulhar nessa documentação e ajudar na construção desse livro dos 70 anos que me fisgou. Então eu era aí uma bibliotecária recém-formada, abandonando a minha militância de metalúrgica, não era mais metalúrgica, foi assim, uma ruptura brutal, uma ruptura muito grande na minha trajetória como pessoa, inclusive. Não que eu tenha deixado para trás a minha formação de militante, nunca deixei, sou uma militante até hoje. Mas foram outros olhos que eu lancei daí para frente, Tinha terminado também o meu curso de História, então eu juntei esse olhar de organizar, que é o olhar do arquivista, o olhar do bibliotecário, com o olhar do historiador. Organizar para quê e para quem, Organizar para que a gente possa, em algum momento, a gente não, as pessoas que virão, as pessoas que irão pesquisar futuramente,
possam em algum momento encontrar essa história reunida, essa história organizada, essa história com o mínimo possível de quebradura, né? Porque a história do sindicato ela tem assim momentos de lacunas muito importantes, momentos de silêncio nessa documentação. E eu penso que esses momentos de silêncio, eles são muito eloquentes. Os momentos de silêncio, eles falam até mais alto e com muito mais força do que se a documentação tivesse existido, né? Tivesse sido preservada ou tivesse se mantido coesa, né? Unívoca. Então, esses momentos de silêncio são significativos, que são momentos assim de intervenção no sindicato, né? Às vezes até de desaparecimento da documentação pelos próprios interessados, pelos próprios bancários, porque às vezes eles queriam preservar essa documentação e ela era levada para casa e ela nunca mais retornava ao sindicato. Então tem essas histórias também por trás dos documentos, que são histórias muito interessantes, que o arquivista, o bibliotecário, o organizador acaba descobrindo o que está por trás. Eu gostaria só de dizer o seguinte, que a minha contratação, como eu estava como freela, depois em 92 eu fui contratada, e a minha contratação foi bancada por Gilmar Carneiro, porque eu era uma bibliotecária recém-formada. O pessoal, assim, apresentei um projeto, foi um projeto, assim, que eu considero até hoje interessante, muito bom. Não era, assim, grandes inovações, mas era um projeto correto. Mas o pessoal não acreditava muito, né? Queria uma pessoa com mais experiência, não sei o que e tal. E o Gilmar Carneiro, meu grande amigo, me bancou, teve toda a confiança, a vida inteira, teve toda a confiança no meu trabalho. Ele recebia pessoas aí do mundo inteiro, fazia questão de descer com essas pessoas lá embaixo, num porão, lá no Auditório Azul, para mostrar o nosso acervo, mostrar o nosso arquivo. Então, Gilmar Carneiro foi uma pessoa que abraçou esse projeto de coração, vigiou, tomou conta desse projeto anos e anos. Mesmo depois dele ter saído da diretoria, da presidência, ele tomou conta. Muitas pessoas apoiaram esse projeto, né? Ana Tércia foi uma pessoa assim, vigilante, aguerrida, que brigou muito pelo projeto de digitalização, né? O Marculino, Berzoini, todos eles apostaram nessa ideia de preservar a documentação. Sou gratíssima a essas pessoas.